pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre a dificuldade de se fazer amigos no exterior. E isso inclui o Brasil também, tá? Inclui aquelas pessoas que são estrangeiras e foram morar no Brasil. Porque às vezes a gente tem a falsa sensação de que a personalidade alegre do brasileiro, a facilidade com que ele fala com as pessoas e tudo isso, não causa nos estrangeiros que vão morar no Brasil a mesma estranheza, aquele sentimento de solidão, de que é difícil fazer amigos. E muitas vezes causa sim. Quem segue o canal sabe que eu sou de São Paulo, já moro há 8 anos no Chile e aqui no canal eu sempre falo sobre dicas para morar fora, dicas de viagem e um pouco de lifestyle também. Então se você curte esses assuntos, já se inscreve e deixa um curtir aqui pra mim também, para que você comece a receber os meus vídeos. Mas hoje o foco desse vídeo é justamente pra gente pensar um pouco nas escolhas que a gente faz no momento de morar fora. Porque essas escolhas vão determinar a nossa solidão, a nossa adaptação e até mesmo a visão que a gente faz sobre o estrangeiro, sobre o nativo desse lugar que a gente foi morar, que muitas vezes é distorcida pelas nossas escolhas. Isso não quer dizer que as culturas mundo afora realmente não sejam fechadas ou que elas estão certinhas e eu tô aqui para defender essas culturas. Não é isso. Eu tô fazendo a gente pensar um pouquinho além do que a gente é apresentado diariamente. A gente já ouve em muitos canais, lê em muitos blogs, vê muitos documentários falando de outras culturas. Então meio que a gente já foi assim, digamos, a nossa cabeça já está preparada para um estereótipo de que qualquer país que eu for morar fora do Brasil, as pessoas são fechadas, vai ser difícil fazer amigos, só o brasileiro é sociável, então eu vou ter essa dificuldade mesmo. Então como a gente já tem isso pré-estabelecido na nossa cabeça, esse vídeo aqui é simplesmente para gerar uma conversação, para a gente também analisar o outro lado da história. Nesses 8 anos que eu moro fora, eu já me relacionei com todo tipo de estrangeiro que você possa imaginar. Não só brasileiros morando fora, que me seguem, que me escrevem diariamente, como brasileiros que moram no Chile, mas também, por exemplo, os próprios chilenos, né, na cultura que eu estou inserida. Eu tenho amigos americanos, amigos italianos, europeus de uma forma geral, tenho amigos da Austrália, tenho amigos do Canadá, tenho amigos no México, tenho amigos em vários países. E nesses relatos que eu recebo, eu percebo que realmente existe um contexto grande na solidão, no quanto as pessoas se sentem sozinhas, principalmente nos 2 primeiros anos de adaptação no exterior. Porque é justamente isso, né? Você leva pelo menos uns 2 anos para ter a sua vida assim, para realmente chamar de sua, sabe? Com tudo no lugar, porque a gente sabe ao morar fora que tudo muda, né? Como eu costumo dizer aqui, você zera a sua vida. E aí eu comecei a analisar algumas coisas e perguntando para essas pessoas que me escrevem como é a vida delas, como elas foram morar nesse determinado país. Eu percebi alguns comportamentos que são, assim, recorrentes. Comportamentos que são repetidos por pessoas morando em vários lugares do mundo. É bem frequente o número de mulheres que se sentem mais sozinhas do que os próprios homens. Isso porque, infelizmente, a maioria das oportunidades de trabalho que acabam aparecendo no exterior, infelizmente ainda é uma proporção muito maior de uma boa oportunidade de trabalho aos homens do que para as mulheres. É um fato. E isso não só, a gente sabe muito bem disso, nós mulheres enfrentamos isso todos os dias. Isso não é uma coisa exclusiva do Brasil, isso não é uma coisa exclusiva de determinados países. A gente sabe que o mundo em geral, a sociedade começou de um modo machista e aos poucos estamos tentando mudar tudo isso. Mas o fato é que muitas das oportunidades de emprego acabam aparecendo para os maridos, para os namorados, para os pais, e aí essas mulheres, essas mães, essas esposas, essas filhas acabam mudando de país por influência de alguma pessoa da família ou muito próxima que acabou mudando e elas tiveram que acompanhar essa vida. Como consequência, muitas vezes é o marido, o namorado, o pai, como eu falei, que tem um círculo social, digamos, um pouquinho mais ampliado quando ele muda de país, justamente por isso, porque ele tem um trabalho. Então é mais fácil para esse homem se relacionar com mais pessoas, que não necessariamente vão ser amigas, isso é uma coisa que o tempo vai dizer. Mas é mais fácil para esses homens, uma vez que todos os dias eles estão falando com pessoas diferentes, sejam clientes, sejam parceiros de trabalho, enfim, é mais fácil ter pessoas com quem conversar e dividir assuntos em comum todos os dias, mesmo que esse único assunto seja trabalho. Mas é muito mais fácil.
Por outro lado, as mulheres que acabam acompanhando, né, seus maridos, os pais, esposos, namorados, muitas vezes elas chegam nesse novo país sem um trabalho. Então, boa parte do tempo elas acabam ficando em casa ou cuidando dos filhos. Então, isso impede muito com que ela tenha uma vida social. Ela acabou deixando para trás a família e os amigos, e o marido também fez a mesma coisa. Mas o fato de ele ter um trabalho no exterior faz com que ele tenha mais pessoas para se relacionar. E esse vazio dele não vai ser tão intenso como é para essa mulher que passa boa parte do tempo em casa. Tem também aquela situação onde mulheres ou homens que acabaram de se mudar para um outro país, seja ele qual for, às vezes não foram já com um trabalho, né, com um contrato assinado, mas chegando lá tiveram a oportunidade de abrir o próprio negócio, né? E aí esse homem ou essa mulher que abriu o próprio negócio encontrou nessa mudança de país uma grande oportunidade, por exemplo, para trabalhar em casa, algo que de repente ele sempre quis no Brasil, mas não teve essa oportunidade, para ter um pouquinho mais de qualidade de vida. Por que não? Porque uma vez que eu estou mudando de país, seria, nossa, excelente se eu não precisasse mais pegar transporte, se eu pudesse trabalhar na minha casa com algo que eu gosto, mudar de vida assim completamente, sabe? E muita gente usa a mudança de país para tomar essa decisão. E aí acaba começando um home office, e a gente sabe que um home office é muito bom, mas ele também traz experiências muito solitárias. E a gente não precisa sair do Brasil para constatar isso. Se você já teve um home office, se você já trabalhou em casa, você sabe que você está vivendo uma semana muito diferente dos seus amigos, dos seus familiares, porque você passa a semana em casa, acaba sendo produtivo, às vezes acaba sendo muito cansativo, principalmente se você não tem um apoio, porque aí você vai não só trabalhar nessa empresa, como cuidar da casa, dos filhos, do que seja, então você está trabalhando muito mais do que quando você ia apenas para o seu trabalho, mas você tem um ritmo diferente na semana, porque todo mundo que está trabalhando fora de casa, tudo que quer no final do dia é voltar para casa. E você que passou a semana em casa, o dia em casa, tudo que você quer à noite ou é sair, ou conhecer algum lugar, ou é falar com as pessoas. E justamente porque você está trabalhando o tempo inteiro em casa, o máximo com quem você vai falar são com clientes por telefone ou por e-mail, coisa assim. Mas é uma vida no dia a dia solitária. Muitas vezes você não tem para quem perguntar uma opinião de trabalho, não tem como dividir as experiências. Não é que trabalhar em casa seja ruim, mas o fato é que é solitário. E isso acaba influenciando muito, principalmente quando você muda de país e monta a sua própria empresa. Acontece muito também com quem às vezes foi morar em outro país, não quis ter uma empresa em casa, mas abriu o próprio negócio. Por exemplo, um centro de estética, um centro de beleza, onde simplesmente atende-se as clientes ou tem uma loja, mas assim, o seu único contato com aquelas clientes que chegam ali daquele dia, às vezes você não contrata funcionários porque você está começando e você acaba tendo um dia muito solitário, seja homem ou mulher. Então, com certeza, morar fora sem um trabalho, ou de repente a forma como você escolheu trabalhar, se tem mais gente ou não, tudo isso influencia na facilidade ou na dificuldade de se fazer amigos. Um caso muito frequente também de solidão no exterior são aquelas pessoas que começaram a namorar um nativo de algum lugar. Então, por exemplo, um homem brasileiro conhece uma canadense. E aí passa um tempo e tal, ele vai morar no Canadá para ficar próximo dessa pessoa, às vezes vai até morar com ela. Muitas vezes a gente acha que essa decisão vai facilitar muito encontrar emprego ou fazer amigos, se socializar de alguma forma. Pode ser que sim, mas pode ser que não também, porque muitas vezes esse casal passou tanto tempo lidando com a distância e com a saudade que num primeiro momento, que pode levar meses ou até um ano, eles vão ficar muito grudados. Mas grudados num nível assim que eles vão fazer as coisas só entre eles. E vai chegar um momento que eles vão acordar para isso e já vai ter passado muito tempo. Às vezes eles perderam aqueles amigos iniciais que eles tinham, ou a chance de conhecer outras pessoas, e aí dentro da relação vai se instalando uma solidão. Porque ninguém é completamente feliz, 100% feliz, tendo ao lado apenas o parceiro ou a parceira. Nós somos pessoas sociáveis, precisamos de outros convívios, sabe? Precisamos de outros relacionamentos. Você pode ter um relacionamento em família ou como casal muito bom, ainda assim você vai sentir a falta de amigos, você
você vai sentir a falta de pai, de mãe, de irmãos. Nós somos constituídos de relações diferentes, então é por isso que a gente não pode se isolar. E muitas vezes os casais que acabam indo morar juntos, porque estavam já há muito tempo separados, acabam se isolando. E tem também, gente, aquele clássico que é a colônia brasileira no exterior. Muitas vezes, por medo de não fazer amigos nativos nesse país, a gente acaba já desde o Brasil, antes mesmo de mudar, já fazendo contatos com brasileiros no exterior, e a gente acaba saindo só com essas pessoas, porque tem a identificação da cultura, é mais fácil de falar o idioma, esse tipo de coisa. Então, muitas vezes, a gente mesmo acaba se afastando do convívio com os nativos nesse lugar e acaba se relacionando só com os brasileiros. Às vezes, a gente até tenta, por exemplo, trazer um nativo daquele país para a rodinha, para os eventos do Brasil, mas o que acontece? Você tá cheio de brasileiros, você vai falar o quê? Português. E o nativo daquele lugar vai se sentir tão mal quanto você quando tenta falar com eles, mas eles estão só falando o idioma deles, só as coisas da cultura deles, entendeu? Então tem o outro lado também. E também tem um fato que tem ajudado muito ultimamente, é que para morar no exterior, a gente tem que ter um pouquinho mais de cara de pau. A gente tem que falar mesmo com as pessoas, a gente tem que dar um passo inicial, nós temos que nos aproximar, temos que ganhar a confiança delas. E tem uma coisa que nós estamos usando em excesso e que, sem perceber, está nos inibindo, está fazendo com que sejamos pessoas mais introvertidas, que é a internet. A internet deu voz e coragem para muitas pessoas, facilitou a nossa vida, fez com que a gente se relacionasse, quantas pessoas conseguiram namorados ou ficantes pela internet, etc. Mas a verdade é que a gente está perdendo a forma de como fazer amigos, de como conversar com as pessoas, de como se aproximar delas. É como se a gente só não tivesse timidez quando usa a internet. Porque estamos nos especializando a cada dia a ser mais sociáveis nas redes sociais do que na vida real. E eu poderia continuar citando motivos aqui, pessoal, para vocês verem por que é difícil ou não fazer amigos no exterior. Mas é só para vocês entenderem que vai muito além daquela cultura ser fechada ou não. É pra gente parar de pensar que é apenas culpa da cultura ou da forma como o nativo daquele lugar se relaciona. Tem a ver também com as nossas escolhas e do fato de que a gente deixou o mundo para trás, deixou toda uma vida e demora pra gente aceitar isso. E principalmente o que eu quero que vocês pensem é que isso não é apenas uma dificuldade do brasileiro no exterior, mas de toda pessoa que deixou o seu país e foi morar em qualquer lugar desse mundo. Às vezes a gente cresce com aquela impressão de que o brasileiro é amável, é alegre, é fácil de fazer amigos. Sim, é um traço da nossa cultura, mas nós não somos os únicos, não podemos achar que somos as únicas pessoas sociáveis do planeta, ou o mundo estaria muito errado, sabe? Toda pessoa que deixou a sua casa, deixou as suas raízes, deixou a sua família, deixou seus amigos, deixou seu trabalho, deixou o seu idioma, deixou tudo aquilo que ela conhecia, ela vai sentir solidão num princípio, num outro lugar, ela vai ter que readaptar a sua vida. E isso acontece também com estrangeiros morando no Brasil. E é aqui, nessa parte do vídeo, que eu quero que você entenda que o nativo daquele país onde você foi morar não necessariamente é uma má pessoa, não necessariamente é uma pessoa que não está aberta a fazer amigos. Às vezes o contexto em que ela vive é diferente, assim como o seu no Brasil. Eu falei pra vocês que eu tenho muitos amigos estrangeiros, mas depois de quê? Depois de morar fora. Quando eu morava no Brasil, isso não era comum na minha vida, isso não era rotineiro. Eu não tinha no Brasil nenhum amigo de outra nacionalidade. Porque eu saía com uma plaquinha dizendo eu só quero ter amigos brasileiros? Não, mas é porque o meu contexto não me permitia. A empresa que eu trabalhava não recebia, por exemplo, estrangeiros, pessoas de outros países para trabalhar. Então, todas as empresas em que eu trabalhei no Brasil não era assim tão grande, sabe? Tão global, a ponto de eu ter contato com outras culturas. O local que eu nasci, as pessoas com quem eu me relacionava e tal, eu sabia de uma pessoa ou outra que tinha viajado para o exterior, ou que tinha ganhado o mundo, ou que tinha tido uma oportunidade fora, sabe? E às vezes esse pode ser o seu contexto também. Quantos estrangeiros estão chegando ao Brasil e que não têm amigos brasileiros também, e podem estar com essa sensação de que o brasileiro não é tão sociável assim como a gente acredita, mas por culpa do brasileiro? Não, às vezes é consequência das escolhas que esse estrangeiro que foi morar no Brasil fez,
que a gente já falou aqui um montão no vídeo, mas também por conta do contexto em que o brasileiro está. Eu cresci em São Paulo, a cidade que talvez mais receba pessoas estrangeiras, assim, sabe? Que tem uma movimentação de todos os idiomas o dia inteiro. No entanto, como eu falei pra vocês, eu não tinha contatos, nunca tive amigos estrangeiros enquanto eu morava no Brasil. São Paulo tem um bairro, que é o bairro da Liberdade, que é conhecido como a maior comunidade japonesa fora do Japão. Eu tinha amigos japoneses? Não tinha. São Paulo tem uma grande quantidade de bolivianos, especialmente na região do Brás, regiões de confecção, de costura. Eu tinha amigos bolivianos? Não tinha. São Paulo tem uma grande quantidade de argentinos, de europeus, de gente de tudo quanto é lado do mundo. Eu não tinha contato com essas pessoas, não porque eu me recusasse, mas porque o meu dia a dia, a minha rotina, os meus círculos sociais, as coisas que eu fazia, não se abriam o suficiente para ter essa oportunidade. Pode estar acontecendo a mesma coisa com as pessoas com quem você está tentando ter contato nesse país que você foi morar. Essas pessoas já tinham seu círculo de amizades, já tinham os colegas da escola ou os colegas de trabalho, já têm uma rotina, já têm uma vida. Não é que elas andam por aí dizendo assim, olha, não quero contato com você brasileiro. Não necessariamente é isso, gente. Às vezes é o dia a dia que elas levam. Pensa agora e reflita, tirando qualquer conceito, qualquer julgamento, qualquer coisa. Pense na quantidade de venezuelanos que estão chegando ao Brasil. Ou pense na quantidade de refugiados que estão chegando ao Brasil. Você já se tornou amigo de algum refugiado? Você tem algum amigo venezuelano, amigo, que você abriu as portas da sua casa, que já chegou ao seu círculo social, já entrou num churrasco daqueles seus amigos num domingo? Enfim. Eu estou citando esses exemplos para ficar claro de uma vez por todas que a dificuldade de se fazer amigos no exterior não é uma coisa apenas do brasileiro. Não é que o brasileiro seja a única e a melhor pessoa para se relacionar no mundo, que todos os outros são fechados no seu mundo e não querem falar com ninguém. Não, eu estou fazendo esse vídeo para vocês entenderem que as circunstâncias, a forma como a vida vai, as escolhas que nós fazemos, o dia a dia, tudo isso influencia. Eu sinto que está na hora da gente parar de sentir pena de nós mesmos e até mesmo de carregar o troféu, assim, como a cultura mais sociável do mundo, sabe? E não estou dizendo aqui que o brasileiro não se trata disso. Eu estou dizendo simplesmente uma verdade. Qualquer pessoa que deixe o seu país vai sentir solidão num grau maior ou menor, independente da sua nacionalidade. E que muitas vezes você, brasileiro também, ainda não teve a oportunidade de abrir a sua vida para um estrangeiro morando aí, na sua cidade. Talvez você nem saiba que tem um estrangeiro morando na casa ao lado da sua e que está sozinho. Não estou querendo aqui falar de preconceito com outras nacionalidades, preconceito com brasileiro, com todas essas outras coisas, sabe? Porque essas coisas podem existir sim, não estou negando para vocês, o mundo não é uma maravilha, sabe? Mas, gente, o outro lado também existe. E existem experiências muito positivas no exterior. A minha é uma delas. E existem coisas que podem te ajudar a ter amigos no exterior. Por exemplo, pessoas que têm uma religião, uma prática religiosa, seja ela qual for, quando elas saem do Brasil e vão para outro país e procuram essa mesma prática religiosa, elas têm uma chance maior que as outras pessoas de conseguir amigos. E amigos que praticam a mesma fé, pessoas que saem do Brasil, já saem com uma oportunidade de trabalho, ou que procuram um trabalho nesse outro país, onde elas não tenham que se isolar ou trabalhar sozinhas, elas têm mais chances de conseguir amigos. Pessoas que praticavam um esporte no Brasil e vão para outro país e procuram esse esporte, gente que pratica esse esporte por lá, tem mais chances também de fazer amigos. Pessoas que gostam de realizar trabalhos voluntários vão conhecer muitos estrangeiros mundo afora e nesse país onde ela foi morar, querendo fazer esse trabalho voluntário também. Pessoas que já saem com uma rotina de estudos, né, vai fazer uma faculdade, ou vai fazer um cursinho, ou vai fazer um intercâmbio, elas têm mais chances de fazer amigos no exterior. O resumo é, pessoas que se abrem para novas possibilidades, elas têm mais chances de fazer amigos no exterior, sim, é possível. E talvez uma coisa que você tenha que repensar no momento de morar fora, é que talvez os mesmos hábitos, até mesmo esses que eu acabei de citar, que facilitam encontrar amigos, fazer amigos, talvez esses hábitos mesmos tenham que ser mudados, e você tem que se abrir para eles. Às vezes, você era um cara que jogava muito futebol no Brasil e mudou para um país onde futebol não é a prioridade esportiva. Não sei, de repente você vai precisar ser um novo jogador de rugby na sua semana, porque é isso que as pessoas fazem lá. De repente você vai precisar ser aquele cara que participa de maratona, de corridas, porque esse é o esporte daquela cidade. Entende o que eu quero dizer? Às vezes você vai precisar refazer os seus hábitos para encontrar amigos, porque no fundo você precisa ir aonde essas pessoas estão. Dificilmente elas vão chegar até você.
por toda essa coisa que eu já falei no vídeo. Pessoal, esse vídeo não é um ataque à cultura brasileira, não é um ataque a outras culturas, também não é para dizer que não existem culturas fechadas, sim existem, mas esse vídeo é para fazer a gente analisar o outro lado, porque toda essa coisa da dificuldade de ser fechado e tal, a gente já ouve, mas tem um outro lado também que às vezes a gente não pensa. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá bom? Conta aqui pra mim a sua experiência, eu espero que eu tenha feito você pensar um pouquinho, criar uma rotina, porque assim você vai ser feliz no exterior, tanto quanto eu sou, e vai encontrar um monte de amigos. É possível sim. Um beijo e até o próximo vídeo.